Então, você sabe que o Brasil tem uma seleção de bobsled, né? Também se não sabe, tudo bem. Os próprios integrantes da equipe, até uns anos atrás, não conheciam nem o esporte. Esse aí, o Odirley, era decatleta e foi convidado por um parceiro que trocou as pistas de atletismo pelo gelo. Só que na época... Eu nem sabia o que era, né? E aí ele falou assim, assiste o filme lá, Jamaica Abaixo de Zero, que você vai conhecer. Aí eu falei, cara, eu gosto de vários esportes, eu encaro. E que sorte do bobsled brasileiro, o Odirley, ter assistido ao filme e topado o desafio. Não só pelo talento como atleta, mas porque ele é muito mais que isso. É um inventor, um pioneiro, um professor pardal. Ele tem em casa, no interior de São Paulo, uma garagem onde inventa de tudo. Eu sempre trabalhei também na área de construção civil, né? Mesmo quando atleta, às vezes, a gente precisa se virar, a gente tem que fazer esses trabalhos. Então eu sempre também fui assim, meio encarar tudo. Pega, faz isso, eu faço. Aí um belo dia, o Odirley, esse cara que vê um problema, vai lá e resolve, quis resolver o problema do bobsled brasileiro, que lógico, sempre viveu em desvantagem contra países mais tradicionais do esporte. O que eles têm lá fora? Uma pista de push, que é uma pista que eles fazem de terraplanagem, cimentada e borracha com trilho para simular a empurrada. Porque a empurrada no bobsled é o carro-chefe assim, para você fazer uma boa prova e ganhar a prova. Porque quanto mais rápido você empurra, mais rápido você vai descer. Então, às vezes a gente empurrava moto, empurrava carrinho de supermercado, às vezes tentava fazer um carrinho adaptado, mas a gente nunca conseguia empurrar o quarteto, né, para treinar essa sincronia. 2 semanas sozinho na garagem, desenhando, soldando, lixando todo dia, das 6 da manhã às 10 da noite. Até que surgiu a primeira pista móvel de pushing para bobsled do mundo, com 78 metros de trilho, é do Brasil. Uma obra... Organizações Odirley. Apresentei para a confederação, fiz algum esboço, fiz assim, ainda meio com medo, porque eu não sabia se ia dar certo. E as coisas hoje em dia não tá barato. Até é engraçado porque até então estava no projeto. E quando a confederação falou assim, não, pode fazer, veio um peso muito grande nas minhas costas. Falei, e agora? Agora eu tenho que fazer a coisa andar. E veio com um trenó para treino de brinde, todo adaptado pelo Odirley, até no sistema de freio. O sistema de freio aqui é o seguinte, eu usei um freio de mão de carro, e aqui, quando a gente puxa o freio de mão do carro aqui, ó, ele desce essa alavanca que rela na rodinha aqui embaixo. Então, na hora que você solta aqui, ó, ele corre. Aí, na hora que você breca, ela rela aqui a borracha na rodinha, ela trava, ó. Eu precisava fazer essa alavanca e precisava de um sistema para puxar, para ficar mais fácil. Aí eu fui num ferro velho perto de casa, aí eu comprei essa alavanca, comprei os cabos de aço, fiz o eixo, e aí não sabia se ia dar muito certo, se ia brecar, mas tá funcionando direitinho. Mas isso tudo é só para evitar acidente, não sair da pista, porque agora o bobsled brasileiro tá sem freio. Em 2013, o Brasil era o 71º no ranking mundial. Hoje é o 17º. E agora, nos trilhos, e graças à engenhoca do Odirley, eles podem ir mais longe e mais rápido. O quanto isso vai fazer de diferença na pista, só vamos descobrir a partir do mês que vem, quando começa a temporada de competições. Mas na Olimpíada passada, em Sochi, o pushing do Brasil, essa empurrada do começo, foi a 14ª melhor. A expectativa agora é que esse tipo de treino, junto com o trabalho físico feito no núcleo de alto rendimento em São Paulo, coloque o Brasil entre os 6 primeiros na empurrada. Na hora que tudo isso encaixar, cara, eu creio que a gente vai estar ali entre os melhores do mundo. É o que falam, né? Podem bater brasileiro em muita coisa, mas na Olimpíada da Criatividade, ninguém ganha da gente. Que o diga o bobsled do país, agora reinventado pelo Odirley. E ó, a Olimpíada de Inverno na Coreia do Sul tá chegando. É em fevereiro do ano que vem. Segura esse quarteto. O pessoal lá fora agora vê um Brasil competitivo, que se eles brincar, a gente pode passar por cima. Aê!
Chega mais uma ótima sexta-feira você, seja muito bem-vindo ao nosso Globo Esporte, hoje de São Paulo para o Brasil inteiro. E olha só, o pessoal do Bobsled tá de parabéns, hein, pela criatividade. Esse é o jeito brasileiro de dar um jeito nas coisas quando as dificuldades aparecem, né? Olha só, o Globo Esporte de hoje está super especial, por quê? Porque vocês sabiam que hoje pela manhã o Neymar foi anunciado pela FIFA, a finalista da Bola de Ouro, é isso mesmo, está entre os 3 melhores, ao lado do Messi e do Cristiano Ronaldo. Vamos falar disso no programa, vamos falar também da goleada ontem na Libertadores. O River Plate meteu 8-0 no Jorge Wilstermann, o Escoco meteu 5 gols. E o Fluminense conseguiu no finalzinho da partida a classificação para a Copa Sul-Americana. A gente mostra isso já no Globo Esporte. Vamos falar também. Você vai entender o que o profeta Hernanes estava fazendo no centro de treinamento do Palmeiras. Para quem não sabe, os centros de treinamento são divididos por um muro. Já, no próximo bloco. Olha só, informações da arbitragem, porque a CBF tinha decidido usar o recurso eletrônico já nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mas resolveram esperar um pouquinho, né? Porque os profissionais vão ser treinados para que o recurso seja aperfeiçoado. Dessa forma, a CBF não sabe uma data adequada ainda quando vai começar a usar esse recurso nos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, tá? Agora é o seguinte, notícias do Palmeiras. Para quem não sabe, o centro de treinamento do São Paulo e do Palmeiras é dividido. Nós flagramos uma imagem. O Hernanes no Palmeiras. Mas por que será? O que o profeta foi fazer lá? Não pode ser. Como assim? O que o profeta está fazendo ali no CT do Palmeiras? É importante você saber que o CT do São Paulo e do Palmeiras são divididos por apenas um muro. E sinto em dizer, São Paulino, que o profeta virou a cartaz. Brincadeirinha! O Hernanes foi lá atrás do Jean. Os dois são amigos do peito. Inclusive, o Hernanes é meio que o mentor do Jean, da época que jogavam juntos no São Paulo. Daí, o profeta foi lá, pegar uma canetada do amigo. A gente trocou a camisa no jogo e ele vai presentear um amigo dele. E ele pediu só pra mim fazer uma dedicatória na camisa, né? Nada além disso. Não tem nenhum mistério aí, não. A foto tirada por um torcedor viralizou. E aí começaram as provocações dos São Paulinos pra cima dos palmeirenses. Mas vamos deixar a brincadeira de lado, vai? Porque o que a imagem revela, de fato, é que o profeta Hernanes é um tremendo gente boa. Profeta, por falar em Palmeiras, o Palmeiras enfrenta o Fluminense no fim de semana. O Fluminense vai pegar na próxima fase da Copa Sul-Americana o Flamengo. Olha aqui o chaveamento. Júnior Barranquilla contra o Sport. Desse lado nós temos o Racing contra o Libertad e também o Independente contra o Nacional. Essas quartas de final da Copa Sul-Americana. Agora vamos saber como foi a classificação do Fluminense ontem. O time saiu perdendo por 2-0. Vamos dar uma olhada nos gols para a LDU. Primeiro gol marcado pelo Barcos, o palmeirense lembra dele. A LDU fez o segundo gol com Ceballos. E aí, aos 40 do segundo tempo, Pedro marcou o gol que deu a classificação. Lembrando que o Fluminense venceu a primeira partida em casa por 1-0. Agora vamos dar uma olhada como é que ficaram as semifinais da Libertadores. Olha só, Grêmio e Barcelona de Guayaquil de um lado da chave. E o Lanús conseguiu a classificação, perdeu o primeiro jogo por 2-0. Agora vamos chamar a atenção para o River Plate, porque o River meteu 8 com 5 gols de um só jogador. Monumental de Nunes preparado para uma noite histórica. Porque de duas uma, ou o Jorge Wilstermann, clube boliviano, se aproveitaria do ótimo placar feito em casa, 3-0, ou o River Plate iria para cima e conseguiria uma virada de no mínimo 4 gols. E o que aconteceu? O quê? Pergunta para esse cara aí, Escoco. Aquele lá que jogou no Internacional, vocês lembram ou não? Então, ontem ele comandou um massacre. 19 minutos de jogo e o Escoco já tinha feito 3 gols pro River Plate em 19 minutos, cara. Assim, rapidão. Neste momento, ainda faltava 1 para a decisão não ter que ir para os pênaltis. Tudo bem, é só dar a bola pro Escoco, porque ele resolve. Dessa vez como garçom para o Enzo Pérez. 4-0 aos 35 do primeiro tempo. Bom, daí você pensa que com o objetivo alcançado antes do intervalo, o River Plate ia segurar a onda no segundo tempo, certo? Mas foi tipo pelada de rua, gente. 4 vira, 8 acaba. 1 minutinho do segundo tempo e o Escoco fez o 5º do time argentino, o 4º dele. Depois, o Inácio Fernandes fez 6-0.
Aos 12 do segundo tempo, adivinha quem fez o sétimo? Não. Para! Mais um escoco. Você não teve infância não, rapaz? O cara se transformou no primeiro jogador da história a marcar 5 gols em jogos de mata-mata da Libertadores. E ó, a partida estava tão fácil, mas tão fácil, que o Enzo Pérez correu de um lado ao outro para fazer mais um. River Plate 8, Jorge Wilstermann 0, 8-0. Como eu falei, 4 vira, 8 acaba. O River Plate pega agora o Lanús na semifinal da Libertadores. Você já pensou numa final entre Grêmio e River? Que massa que seria? Ó, fique esperto, hein, Renato Gaúcho? E o Santos disse adeus à Libertadores e pega agora no Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense. Por isso eu faço um contato ao vivo com o Renato Cury, que tem informações do Peixão lá na Baixada. Fala, Renato! Fala, Ivan, boa tarde. Boa tarde aos amigos ligados no Globo Esporte. O Santos ainda tentando digerir essa eliminação, viu, Ivan? Depois da partida, a gente sabe que o vestiário era de muito abatimento. A gente viu na matéria ontem do Guilherme, né, Ivan? Um certo pessimismo até dos jogadores do Santos e do próprio Levir Coupe. O discurso era de pessimismo. Ontem os jogadores ganharam folga, não treinaram aqui no CT Rei Pelé. Hoje pela tarde eles fazem um treinamento, vai ser o único antes da partida contra o Atlético Paranaense. O Santos tenta se restabelecer, é o terceiro colocado do Brasileirão, sonha em voltar a disputar a Libertadores do ano que vem, Ivan. Tá certo, Renato. Obrigado pelas suas informações. Grande abraço para você. Ó, gente, hoje é Dia Nacional do Atleta Paralímpico e para celebrar essa data, o Grupo Globo, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, está lançando esse selo aqui, ó. Então, sempre que você observar esse selo, nós vamos contar as histórias e as conquistas dos nossos atletas paralímpicos na Globo, no Sport TV e também no Globoesporte.com. Então, para começar, uma história que poderia ter saído das páginas de um bom livro. Por que você vive sempre rindo? Não sei. Nem eu mesma sei explicar. Calma que isso não será nada difícil. Ela é uma guardiã de histórias. Trabalha como auxiliar nesta biblioteca, nada mais apropriado. A vida de Tayana caberia muito bem nas páginas de um livro. Eu nasci com artrogipose, que é uma malformação congênita. Nasci com os pés para dentro. Foram 12 cirurgias para reduzir a lesão nos pés, o que não mudou muito os limites na infância. Ela não andava, ela rastejava. E isso nunca me atrapalhou, porque eu botava um gesso que vinha do peito às pernas, uma madeira dividindo, e eu fugia, plantando bananeira, andando com os braços. Eu andava quintal, eu subia em árvore. Quando a gente olhava, ela estava em cima da goiabeira, da mangueira. Os cadeirantes de velocidade. Ano passado, Tayana foi convidada a conhecer o projeto do professor Claudemir, ex-atleta paralímpico. E se preocupa de manter a direção, não pode sair da raia. Vai! O projeto funciona no Centro de Educação Física da Marinha, no Rio. Tayana, por curiosidade, começou pelo atletismo. E na primeira competição... Fui medalhista no dardo, disco e peso. Claudemir enxergou o potencial e resolveu apresentá-la a outra modalidade. E foi numa competição do halterofilismo. Eu falei assim, o que é isso, Claudemir? Ele falou assim, preste atenção que você vai ver o que é. Ela prestou uma atenção e topou essa história de barras e halteres. Ela nem sabia para onde ia esse negócio aqui. Aí na primeira competição, ela levanta 84 quilos. Garante vaga na Copa do Mundo. E lá na Hungria, levanta 102. Recomenda-se não duvidar da capacidade de Tayana Maromba. Como minha mãe diz, a Tayana Maromba. A maromba do halterofilismo aqui, ó. Se apaixonou pelo esporte. Passou a ter novos ídolos, como os paratletas Márcia Menezes e Bruno Carra, da Seleção Brasileira de Halterofilismo. Aí na minha primeira competição, eu dei de cara com os dois, eu não sabia nem o que fazer. Eu falei assim, meu Deus, eles e agora?
Poucos meses depois, ela também virou atleta de seleção e enxerga a próxima Paralimpíada logo ali. Você já se vê em Tóquio? Já me vejo. Meta, objetivo e planejamento nos programas para Tóquio 2020, né? Tainá Medeiros é uma realidade hoje. Foi aquele negócio de andar com as mãos que acabou fortalecendo os braços de um jeito. É só lapidar, jogar luz da ciência e extrair performance dela, né? Naturalmente, ela desenvolveu uma força, uma habilidade natural muito grande. A recente vida de atleta mexeu com a família. Um orgulho muito grande. Isso aí é a força da família que dá exemplo pra gente continuar sempre. Mexeu com ela. Eu me encontrei como pessoa, como atleta e agora como a Tainá. Quem sabe na próxima biblioteca você não encontre a história da menina do cabelo azul que caminhava com as mãos e com as mãos conheceu o mundo. Que legal, né? Olha só, saiu a tabela do NBB 10 e logo de cara vai ter uma revanche. O vice-campeão paulistano e o campeão Bauru vão se reencontrar na primeira rodada no ginásio do Paulistano. O jogo é no dia 4 de novembro e o Globo Esporte vai acompanhar de pertinho. Aliás, a gente vai acompanhar de perto toda a temporada, que é especial. É a 10ª edição do Novo Basquete Brasil. Intervalo rápido, porque já vocês vão ver que hoje pela manhã a FIFA escolheu o Neymar ao lado do Cristiano Ronaldo e do Messi, 3 melhores da FIFA. É já. I'm the greatest of all time, the chairman of delivery, cause I'ma get it there even if I got an injury. A gente está de volta de São Paulo para todo o Brasil. E olha só, o Muricy ontem foi dar uma ajuda informal pro Dorival Júnior. Antes desse jantar, porque os dois tiveram um bate-papo durante o jantar ontem numa pizzaria, o Muricy esteve presente no centro de treinamento do São Paulo para dar uma força ali pro São Paulo, que vive um péssimo momento, né? Enfrenta o Corinthians no fim de semana e o Marco Aurélio Souza acompanhou o último treino. Semana de clássico é diferente. Concentração total e, no caso do São Paulo, quase segredo total. Apenas 15 minutos de imagem. De fato, semana de clássico é diferente. Clássico pode tanto te levar para cima quanto te levar para baixo, né? E principalmente se manter acordado. Porque uma vitória contra o Corinthians pode render um presente sensacional. Olhando para a tabela de classificação, fica mais fácil entender. Um tropeço de Sport, Avaí, Chapecoense, Ponte Preta ou Bahia, combinado com vitória do time de Dorival Júnior. E aí, a saída da parte mais desagradável da tabela está garantida. Então, eu acho que o importante é isso. A gente depender de nós, então acho que até por essa questão que a gente vem conversando internamente, que não dependemos de ninguém, dependemos das nossas próprias forças, porque se nós entramos nessa zona difícil, somos nós mesmos que vamos sair. Então vai ter certeza que o grupo está extremamente motivado e concentrado para poder sair o quanto antes. Concentrado e focado, mesmo sem saber se vai começar a partida. Tudo porque ele, o jogador misterioso, está pedindo passagem? Extremamente feliz por ele, porque entrou, nos ajudou, é um cara de uma extrema qualidade, jogador de seleção. Então, todo jogador passa por um momento complicado, eu passei, todo mundo vai passar. O que cabe a nós como grupo é poder dar apoio a ele, como demos. Então, feliz por ele ter voltado. Nosso repórter cinematográfico Felipe Silveira terminou com o mistério quando usou o idioma correto. Com ele, o jogador misterioso. Boas tardes. Era o peruano Cueva. E pro domingo, nenhum mistério. Se o assunto é o público no Morumbi, os São Paulinos já esgotaram todos os ingressos. Casa cheia para encarar o líder. E o time sem sono. Nem disfarce.
São Paulo e Corinthians se enfrentam às 11 da manhã do domingo. E como é que será que está a preparação do Timão? O Cássio Barco tem informações ao vivo pra gente agora. Cássio, Corinthians vai completo ou não? Muito boa tarde. Boa tarde, Vamoré. Vai completo pela 5ª vez nesse Campeonato Brasileiro. O Carille terá todos os jogadores à disposição, inclusive Guilherme Arana, que foi poupado, né, no jogo contra o Racing, não viajou para a Argentina, participou normalmente da atividade hoje, foi escolhido para dar entrevista coletiva para a gente aqui, e aí respondeu umas 20 perguntas, a maioria de forma comedida, Ivan. Mas como a gente gosta de botar pimentinha, né, a gente está aqui para isso, vamos mostrar justo que ele fala sobre a situação do São Paulo, brigando para não cair, olha aí. É difícil você ver um time grande como o São Paulo ali brigando para não cair, né? Geralmente está brigando por títulos. Só que eu defendo a minha camisa, né? Eu acho que o ano seria perfeito mesmo se eles dessem uma tropeçada aí. Ele tentou segurar, mas não conseguiu. Não foi tão forte, mas começam ali as provocações, né? O Corinthians treinou hoje de manhã, Ivan. Amanhã treina de manhã de novo, porque como você falou, o jogo é às 11 da manhã no domingo. O Carille já prepara o Timão pro sol do domingo. Legal, Cássio Barco, obrigado pelas suas informações. Esse clássico promete. Olha, aqui no Globo Esporte nós estamos acompanhando a novela envolvendo Cavani e Neymar, aquela briga para saber quem bate pênalti. E ontem o Neymar se desculpou a toda a equipe do PSG nos vestiários. O Thiago Silva foi o tradutor do Neymar. Neymar, que hoje pela manhã foi eleito pela FIFA um dos 3 melhores jogadores do mundo, ao lado, claro, desses dois, de Cristiano Ronaldo e de Messi. Ele está de volta. A FIFA anunciou hoje pela manhã os 3 candidatos a melhor do mundo: Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. E depois dessa, nós vamos dar uma cornetada na UEFA, hein? Porque há uns dias os caras soltaram uma lista com os 10 melhores da Europa e deixaram o Neymar fora. Mas como assim? Olha só a informação que chegou agora aqui no Globo Esporte. O Marcelo, lateral do Real Madrid, também da seleção brasileira, teve uma lesão muscular e foi cortado da seleção. O lugar dele será chamado Alexandro, da Juventus. O Globo Esporte está terminando. Um beijo a todos. Bom fim de semana. Valeu, tchau.